No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Universidade de Oxford anuncia resultados positivos em testes de vacina para a Covid-19 e primeiras doses podem estar disponíveis até o fim do ano. Ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Educação, Milton Ribeiro, anunciam ter testado positivo para o novo coronavírus. Câmara dos Deputados deve começar a votar nesta terça-feira a renovação do Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 21 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Depois de tantas notícias ruins que nós temos dado nos últimos dias, parece que surge uma luz no fim do túnel para superarmos esse obstáculo que surgiu diante da nossa civilização, que é a pandemia do novo coronavírus. Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram que, de acordo com resultados preliminares, a vacina desenvolvida por eles para a Covid-19 é segura e induziu resposta imune no corpo dos voluntários. Os pesquisadores se referem às duas primeiras fases de testes da imunização. A terceira fase está ocorrendo aqui no Brasil e em outros países. Caso os testes confirmem a efetividade da vacina, as primeiras doses podem estar disponíveis para a aplicação em humanos até o final do ano. No Brasil, a previsão é de que o registro só esteja disponível em meados de 2021. Outro imunizante, desenvolvido pela China, teve resultados satisfatórios em testes preliminares feitos na cidade de Wuhan, epicentro inicial da pandemia do coronavírus. A China, aliás, está desenvolvendo 4 estudos em paralelo para a descoberta de uma vacina para a Covid-19. Enquanto o mundo mostra que o conhecimento e o estudo científico são a chave para o sucesso da humanidade, o Brasil de Bolsonaro segue na fase de ameaça de novos retrocessos. A Câmara dos Deputados começa a votar nesta terça-feira a proposta de emenda constitucional que torna permanente o Fundeb, fundo que financia a educação básica a partir de 2021. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 e tem vigência até dezembro deste ano. A renovação do Fundeb está em discussão no Congresso há 5 anos e é considerada essencial para garantir recursos a estados e municípios para investimentos da educação básica ao ensino médio. Este será, possivelmente, o principal desafio para o recém-empossado ministro da Educação, Milton Ribeiro, como nós já comentamos neste espaço editorial na última sexta-feira. A proposta estava prevista para ser votada ontem, mas uma reunião de líderes na Câmara postergou o início das discussões para esta terça-feira. A principal mudança que o governo deseja fazer no projeto é a inclusão de um dispositivo para destinar parte dos 20% repassados pela União ao fundo à transferência direta de renda para famílias com crianças em idade escolar. O desejo do governo é que esses recursos venham a compor o Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família. A estratégia do governo seria incluir o repasse na PEC do Fundeb, uma vez que o fundo não está limitado à regra do teto de gastos públicos.
Está na cara que a gestão Bolsonaro tenta desvirtuar o verdadeiro objetivo do Fundeb, que é enviar recursos para estados e municípios investirem na educação. Vamos ver como os parlamentares tratarão deste, que é um tema tão importante para que o ensino no Brasil não sofra mais um retrocesso desses muitos que temos visto na administração irresponsável de Jair Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e diretor do Instituto Cultiva, Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo com vocês no Faixa Livre. Muito obrigado, Rudá, por estar conosco aqui novamente no Faixa Livre. Rudá, eu gostaria de começar a nossa entrevista com uma análise sua a respeito desse pouco mais de 1 ano e meio de Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto. São inúmeras polêmicas, uma flagrante incapacidade administrativa, algo que nós já esperávamos lá atrás, na época da eleição presidencial. O retrato atual é pior do que você esperava no início de 2019, Rudá? Olha, eu não saberia dizer se é realmente pior. O que eu acho é que, de qualquer maneira, me surpreendeu a desorganização, a infantilidade, ou seja, a falta de maturidade, a imaturidade técnica e política desse governo. E me surpreendeu também a falta de coesão e também de capacidade de governabilidade, de governo, de governança dos militares. Então, nós tivemos, nesse 1 ano e meio, nós tivemos um percurso desastrado do governo. E assim, pouco a pouco foi cedendo a ideia ou a expectativa de que seria um governo de extrema direita, como ele é mesmo, mas com uma capacidade ofensiva muito bem articulada, e que de alguma maneira jogaria as instituições do país, reguladoras, digamos assim, ou de contrapeso, né, como o judiciário, nas cordas, né, pouco a pouco, né, perseguições à oposição e assim por diante. O que nós tivemos foram casos isolados, e pouco a pouco foi, cada vez mais pela própria atuação do presidente, foi chegando na biografia dos dirigentes. Então, ao invés de se discutir as políticas, pouco a pouco a própria biografia
as idiosincrasias dos ministros e do presidente da República e sua família, os erros grosseiros, né? A incapacidade de diálogo, de formulação, as relações com ações muito obscuras, pouco nítidas, aparentemente imorais, né? As reações e ações que foram cada vez mais caminhando para atos ilícitos ou criminosos, né? Tudo isso surpreendeu, né? Eu acho que a questão central é como que esse governo é mais fraco e frágil do que nós tínhamos, cientistas políticos, expectativa, né? O pior governo da história da nossa República e já considerado o pior governo do mundo na condução da crise sanitária que a gente está vivendo. Ou seja, nós de um país que era o país do futebol do samba, passamos a ser um país respeitado, capa de revistas como sendo a bola da vez, né? E de repente agora nós somos motivo de chacota e de estranhamento em função desse governo. Eu acho que a questão central é essa, é uma surpresa dessa pobreza total de capacidade técnica, de formulação, de capacidade de comunicação, né, desse governo. O que me parece, Rudá, é que o judiciário tem avançado contra esse governo. Não falo apenas daqueles inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa rede criminosa de produção de notícias falsas, diretamente ligada ao bolsonarismo. Tivemos na última semana a Procuradoria de Contas pedindo ao Tribunal de Contas da União o afastamento do secretário de Comunicação da Presidência, o Fábio Weingarten, por conta do descumprimento de uma determinação da Controladoria Geral da União sobre a divulgação dos gastos do governo com publicidade na internet. A ministra Carmen Lúcia, do STF, que encaminhou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República contra a ministra Damares Alves por uma possível afronta à Lei de Segurança Nacional referente àquela fatídica reunião ministerial de 22 de abril. O próprio Ministério Público pedindo a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O cerco está se fechando para os integrantes desse governo, Rudá. Sim, aqui talvez sejam dois aspectos. O primeiro tem relação com a minha resposta anterior, que é essa surpresa da incompetência, né, e desqualificação desse governo, né, e que apresenta uma série de notícias e indícios de atos ilícitos ou criminosos. Eu não posso dizer que são, porque na democracia é preciso que seja julgado e que as pessoas se defendam e aí se chega a uma conclusão final, né, pelas instâncias e procedimentos cabíveis, né. Mas a toda hora, você mesmo citou uma sequência aí de ministros, né, envolvidos, né, em acusações e encaminhamentos, inclusive, judiciais, né, dá a entender que de fato não é um pessoal que seja preparado para governar a oitava economia do mundo, né? Mas eu queria destacar uma segunda questão relativa à tua pergunta, que é a ofensiva do judiciário. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui há algum tempo atrás que eu tinha recebido informações que o judiciário se preparava para uma possível ofensiva do presidente Jair Bolsonaro, e eles avaliavam que a reação do judiciário, do STF, levaria a um possível confronto. Uma das questões era uma tentativa de Bolsonaro exigir a abertura do comércio em meio à pandemia, né? Alguns ministros do STF chegaram a enviar mensagens diretas para o presidente falando qual seria a reação, porque ele havia ameaçado tomar uma atitude desse tipo, qual seria a reação do STF que em 2 dias eles vetariam um ato desse tipo. E eles achavam que Bolsonaro não cumpriria a decisão judicial. Então, eles já estavam se preparando.
Eu acho que talvez, a instituição e o poder brasileiro mais preparado, de fato, num certo planejamento de ação e de espírito também, a enfrentar os desmandos e erros, equívocos grosseiros do governo. Infelizmente, as outras instituições brasileiras que poderiam fazer frente não parecem estar à altura da conjuntura política e do momento histórico que a gente está vivendo. Veja o caso dos partidos, que estão comemorando a vitória e formação de chapas, né, e alianças para a eleição municipal. Em meio a quase 80 mil mortes, 2 milhões de brasileiros infectados, né, pela Covid, a projeção agora da ONU de que nós chegaremos a 15 milhões de desempregados em um mês e pouco, e nós estamos com 11 milhões e meio, 12 milhões, em meio a tudo isso, discutir a eleição municipal como se a gente estivesse enfrentando uma certa normalidade, né, na vida social. Então, isso aqui é assustador também, é que o judiciário é que está colocando um freio nos exageros e absurdos desse governo. Rudá, o que se tornou muito popular aqui no país nos últimos anos são essas pesquisas de opinião a respeito da popularidade do presidente da República. No caso do Jair Bolsonaro, os números têm mostrado uma queda progressiva do apoio ao ex-capitão do Exército desde o início do mandato, mas parece que esse índice de aprovação estacionou ali na casa dos 30% nos últimos meses. Você acha que esse é um número real ou há uma ilusão em torno desse 1/3 de apoiadores do presidente? Há algo que possa estar inflando esse dado na sua avaliação? Bom, acaba de ser publicado pela revista Piauí, na revista Piauí, um artigo muito interessante, uma análise, inclusive estatística, demonstrando que não houve em nenhum momento estabilidade em 30% do apoio ao Bolsonaro. Assim, o gráfico pondera, né? Na verdade, ele articula de duas maneiras técnicas todas as pesquisas realizadas no Brasil, do início do governo até agora, e faz uma ponderação com duas técnicas diferentes. As duas, incrivelmente, elas geram no gráfico uma curva descendente quase que sobreposta. Então, ele continua em queda. Mas vamos ficar com os dados, por exemplo, de 2 ou 3 institutos que cravam ao redor de 30% o apoio ao governo. Vamos ter clareza do seguinte: a avaliação do desempenho do governo está em queda livre, mas a avaliação e o apoio ao presidente da República ele se mantém em algumas dessas pesquisas. Então, o que nós temos de dado que a gente poderia criar hipóteses? Porque como o dado não é claro, eu não posso afirmar de maneira peremptória, né? Mas o que nós temos de hipótese? Primeiro, que o auxílio emergencial de R$600 realmente criou um impacto positivo em grande parte da população mais carente. Eu digo isso porque nós temos algumas pesquisas em segmentos sociais específicos também, como é o caso da pesquisa feita com 33 mil jovens brasileiros, numa pesquisa recente coordenada pelo Conselho Nacional de Juventude, que revela que uma parte significativa, se eu não me engano quase metade dos jovens pesquisados, dizem que eles ainda estão conseguindo ter um mínimo de saúde mental, eles falam, né, de tranquilidade. Eles têm muito medo da morte dos pais, né? É uma pesquisa que pega jovens, se eu não me engano, de 15 anos ou 16 até 24 anos, 25. E por causa da ajuda emergencial do governo. Então eles confundem como uma decisão do governo, lembrando que o governo era contra os R$600 e passou no Congresso. Ele era a favor de R$200 de ajuda, né? E ainda vem discutindo se mantém ou não mantém. Então, esse parece ser um fator importante. O segundo fator, que aí vem de dados de pesquisas qualitativas, né? São várias pesquisas, eu citaria uma coordenada pela professora Esther Solano, que indica
que os bolsonaristas, desencantados com o governo, por vários motivos, mas o principal é a incapacidade de enfrentar de maneira segura e dar segurança para a população em relação à contaminação pelo Covid-19, o que esses desencantados bolsonaristas dizem é que eles acham que o Bolsonaro faz tudo errado, mas eles não veem alternativa. Então nós estamos lidando com um percentual da população que é realmente ou fanática de extrema-direita, parece que em torno de 10 a 12% da população, e o restante, que completaria aí os 25%, o total de 25% a 30%, seriam ultraconservadores de fato. Eles têm valores cristalizados que estariam nesse campo, que embora Bolsonaro se revele frágil e fraco, eles buscam nesse campo uma alternativa e não uma meia-culpa ou uma reorganização do seu projeto político, do seu ideário, né? Então essas são duas hipóteses que eu levantaria. Agora, curioso é esse ministro da Economia, Paulo Guedes, Rudá. Ele afirmou na última semana que pretende ficar no governo até o final do mandato de Jair Bolsonaro, mas ameaçou sair antes disso caso o Congresso não aprove as reformas pretendidas por ele. Não só demonstra uma total falta de respeito à independência dos poderes, como também aponta um egocentrismo maior que seu apetite liberal. Olha, para quem assistiu à reunião ministerial, aquela reunião do final de abril, sabe que o ministro Paulo Guedes parece ser alguém que é absolutamente afinado com os arrobos discursivos, né, do presidente da República, né? Era um dos mais enfáticos naquela reunião, né? Mas a questão, assim, gasta muita energia, né, na reunião, assim, uma energia que é dissipada, assim, parece com uma luta, assim, contra uma espécie de inimigo imaginário, assim, né? Mas o fato é que ele ameaça o tempo inteiro. Me parece que é mais falta de argumentação e preparo como gestor do que outra coisa. Ele não tem capacidade para enfrentar os outros poderes, né? Mas ele fica ameaçando sair do governo. Então vamos imaginar, se tem alguma inteligência política nisso, por que ele ameaça? Porque possivelmente ele coloca o problema para o autoempresariado. O autoempresariado brasileiro, ele quer essas reformas radicais, ultraliberais, que embora possam destruir a paz social no Brasil, o equilíbrio, né, social, pode dar muito dinheiro para eles, pelo menos a curto prazo. Esse empresariado, ele oscila entre apoio ao governo Bolsonaro via Paulo Guedes, embora quase 40 empresários tenham acabado de entregar um documento ao governo dizendo que os erros do ministro do Meio Ambiente vêm causando já estragos na nossa economia, então eles estão atentos a isso, e uma relação com o Congresso tentando induzir o Congresso via Rodrigo Maia a aprovar uma série de reformas ou políticas, inclusive sociais, que aumentem a sua capacidade de governança da economia brasileira. Então, eu imagino que o Paulo Guedes esteja falando para o empresariado. A ameaça não é exatamente para os outros poderes, mas é o seguinte: vocês querem alguém pior? Quer que entre aqui um militar com uma visão mais nacionalista? Ou alguém que não sabe manejar e ter o acordo que eu tenho com vocês? Me parece que é por aí. De qualquer maneira, se fosse um bolsonarista, eu diria que é um ministro mimimi, né? O que nós temos observados atônitos, Rudá, é esse aumento assustador do número de militares no governo. De acordo com números do painel estatístico do Ministério da Economia, em janeiro de 1999 eram 1.137 militares das 3 forças cedidas a postos de relevância no Executivo. Atualmente, esse número mais que dobrou, já são 2.558, em ao menos 18 órgãos, entre eles Saúde, Economia, Família e Minas e Energia. Isso só de oficiais da ativa. Da reserva, temos 8.450 militares trabalhando em ministérios, comandos e tribunais.
E esse pessoal ainda recebe um bônus de 30% sobre o seu salário. É uma situação preocupante, Rudá, porque além de onerar os cofres públicos, esse pessoal nem sempre tem as competências técnicas que são exigidas para se desempenhar determinadas funções. O melhor exemplo disso é o Ministério da Saúde, que está há mais de 2 meses com o general no comando em meio a essa crise sem precedentes do coronavírus. Então, como classificar então esse governo? Trata-se de um governo autoritário e militarizado. Talvez o governo mais militarizado da história do Brasil. Talvez tenhamos um paralelo com o governo ditatorial do presidente Médici. Mas não temos outro paralelo na história da República Brasileira, nem com as intervenções do Getúlio Vargas lá atrás, né? Então, o que a gente pode dizer é que realmente é um exagero, né? Em várias áreas os militares não têm a menor competência, eles já estão revelando isso, eles não sabem governar o Brasil, e seria algo assombroso imaginar que nós temos os brasileiros mais geniais numa única profissão, né? Numa única carreira, né? Seria mesmo surpreendente, né? Onde teria sido criado o DNA, né, desse pessoal? Não, eles são muito bons no que eles foram preparados profissionalmente. Eles são excelentes nessa área da segurança. E nós temos que preservá-los, né? E elogiá-los, né, naquilo que eles são mesmo bons. Mas eles são péssimos em educação. E nós estamos vendo a incompetência na área de saúde e assim por diante. Quer dizer, tem uma série de áreas que eles trocam os pés pelas mãos. São humanos, afinal de contas. O que falta talvez seja uma certa humildade na formação deles, né? Talvez a gente tenha uma formação militar que seja muito épica, né? Muito construída, já que eles não entram em guerra, muito construída em cima de guerras fantasiosas, né? Livrescas, né? E a gente deveria talvez trazê-los para uma formação mais humanista, né? E mais realista, né? E do ponto de vista da nossa democracia, nós vamos ter que criar leis para criar um certo equilíbrio, né? Porque a gestão de um país é uma gestão civil. Ela não é, na democracia, ela não é uma gestão religiosa, nem é uma gestão militarizada. Porque os militares têm um foco no confronto, né? Essa é a formação deles. E não na coesão. A coesão, para eles, é a coesão corporativa para enfrentar o inimigo. Ora, nós não vivemos assim na sociedade civil. Nós vivemos com a expectativa de nos unirmos para construir uma convivência saudável, né? Colaborativa, né? Por isso que a gente na rua fica tão desgostoso quando a gente vê alguém muito egoísta ou uma carteirada, né? E assim por diante, né? Porque a expectativa da gente não é da guerra, não é de uma hierarquia social sobre os cidadãos, né? Então eu acho que nós vamos ter que, de um lado, embora a gente viva uma democracia, nós temos um governo autoritário, de extrema direita e militarizado. Isso é preocupante. Nós vamos ter que corrigir isso na Constituição. Nós repercutimos muito com nossos comentaristas aqui na última semana, Rudá, a respeito daquela declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que comparou a atuação do governo federal diante desse elevado número de mortes no país provocadas pela pandemia a um genocídio, associando o Exército a isso graças ao fato de o general Eduardo Pazuello ocupar o posto de ministro da Saúde há 2 meses. Você achou de bom tamanho essa comparação do Gilmar Mendes, Rudá? Olha, Gilmar Mendes não é um jejuno, né? Na Suprema Corte brasileira, né? Ele também não é uma pessoa afoita, é muito bem informado, então eu tenho a impressão que ele fez uma leitura de que esse era o momento de fazer essa observação. Uma leitura, possivelmente, de que a unidade do governo não está tão sólida, principalmente com a entrada em profusão do baixo clero do Centrão. O que o ministro Gilmar Mendes falou
tem mais ou menos o seguinte sentido, eu diria, do ponto de vista técnico. Se nós temos no Brasil um crescimento desorganizado da contaminação e das mortes, e se nós já estamos próximos de atingir 80 mil mortes, e num platô de número de casos diários muito alto, é de se esperar que aquela informação, aquela projeção norte-americana de que a gente chegaria no final de agosto entre 150 mil e 200 mortes parece ser factível. Ora, quem é responsável por uma situação como essa, que destoa de quase tudo que aconteceu no mundo inteiro, com exceção dos Estados Unidos? E mesmo assim, os Estados Unidos parece que tem uma situação mais sob controle do que aqui no Brasil. Quem que é o responsável pela saúde pública de um país na democracia? É o governo eleito. Então, você acabou de me fazer uma pergunta sobre essa quantidade absurda de militares que ocuparam os cargos do governo. Ora, se quem é responsável por essas mortes, pela condução da saúde pública no Brasil e da segurança sanitária do país é o governo eleito, e o governo eleito tem, na maioria dos seus postos de primeiro e segundo escalão, cargos ocupados por militares, o que o ministro Gilmar Mendes teria falado de tão exagerado? Parece que é uma conclusão lógica. Do ponto de vista lógico, me parece que tem todo sentido. Agora, como o ministro é um especialista em questões constitucionais, eu tendo a crer que também do ponto de vista constitucional ele tem a razão. Agora, mudando de assunto, Rudá, um episódio que mostra muito bem as contradições daquela Operação Lava Jato, que está finalmente sendo contestada neste país, foi a condenação do agente da Polícia Federal, o Newton Ishii, conhecido popularmente como o japonês da Federal, à perda da sua função pública, além do pagamento de multa de R$200 mil pelo envolvimento em um esquema de facilitação de contrabando pela fronteira Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu. A ilegalidade, a atuação criminosa é uma característica latente desse pessoal da Lava Jato, hein, Rudá? A Operação Lava Jato terminou, né, de maneira melancólica, e eu tenho a impressão... Por que eu estou falando isso? Porque eu não vejo reação nenhuma, como eles já tiveram, em nenhuma instância, em nenhum veículo de comunicação, em nenhum apoio político, institucional, desses operadores na Lava Jato, né? Então, me parece que é o final dele. A questão que fica agora é se haverá punição, né? Porque cada vez mais a convicção de que houve uso do cargo público e do Estado para projeção da vida pessoal de parte dos operadores, ou seja, para algum ganho pessoal, é cada vez maior. Eu estive recentemente com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, e ele foi assim, muito claro em relação a isso, de que trata-se de jovens muito raivosos, nervosos, ele dizia, que buscam, que já vêm de famílias muito bem posicionadas do ponto de vista social e universitário. Ele citou uma pesquisa que eu inclusive levantei os dados, né? Mais de 70% dos ocupantes do Ministério Público Brasileiro são homens brancos, né? E ricos, né? Então o ex-ministro dizia para mim que esses jovens, eles têm uma vontade enorme de projeção pessoal e com gastos assim, muito significativos, né? De ternos, de vinhos. Eu estou citando o que ele disse, né? E está gravado, é uma entrevista, né, que eu participei com ele.
E esse pessoal, inclusive, utilizava ou utiliza dos cargos para criar certo constrangimento, inclusive dos governos, para cederem, e dos parlamentares, a esses seus desejos pessoais. Ora, se isso é real, né, e pelo visto tem relação com a Lava Jato, né, eles precisam ser punidos. Então a questão que fica é, haverá punição? E se realmente ocorrer a punição, será que então não é hora de nós revermos essa independência absoluta do Ministério Público no Brasil? Será que não é hora de a gente ter algum sistema de contrapeso e que não seja corporativo, como hoje é, né, ou é? Será que não é o caso de pensarmos em algum controle externo da sociedade civil que consiga criar um mínimo de equilíbrio em jovens que estão procurando o Estado para uma ascensão social? Enquanto o Brasil segue nessa trajetória de desmonte da educação e da cultura, Rudar, nós temos um exemplo aqui mesmo na América do Sul, vizinho ao Brasil, que vai na contramão disso. A cidade de Medellín, capital da Colômbia, apostou em uma política de valorização desses dois setores e vem conseguindo ótimos resultados. Você comentou a respeito dessa experiência colombiana recentemente nas suas redes sociais. Eu gostaria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes essas iniciativas implementadas pelos nossos vizinhos. Fantástico essa pergunta. Nós fizemos um seminário interno, eu presido o Instituto Cultiva, com o Jorge Melguizo, que foi o formulador dessa revolução de gestão urbana de Medellín, que em 30 anos se transformou na capital do tráfico e da violência, na cidade mais premiada do mundo em gestão pública, né? Então, assim, o que é que eles fizeram? Primeiro, descentralizaram a ação nos bairros que tinham como critérios os bairros mais violentos, mais pobres e com maior número de crianças. Instalaram nessa descentralização equipamentos moderníssimos e muito confortáveis para a população, com equipamentos multifuncionais. Como é o caso, acho que, de um dos equipamentos chama PUI. Eles articulam, por exemplo, centros culturais com parques gigantescos, em que as pessoas têm piscina, mas são lugares muito bonitos e ficam no centro desses bairros inóspitos até então, né? Ações para juventude, para primeiro emprego, articulação de fontes de financiamento para geração de pequenos empresários, programas de valorização da cultura local, desde grafiteiros que passam a receber, inclusive, do município, para embelezar os bairros, até gente da área de música, acordos por justiça e acordos de paz com gangues que o Estado, o município começou a mediar, criaram, por exemplo, teleféricos, né? Ligando o centro da cidade, porque Medellín ela está cercada por morros, né? Como Belo Horizonte, onde eu moro, né? Então, teleféricos que viraram uma atração, inclusive, turística, né? Que mais? Eles fizeram, sabe aquela ideia de colocar escada rolante para subir os morros? Pois é, em Medellín tem aos montes. Então, assim, mudou a configuração da cidade, debelou a violência, e em cima do quê? O Jorge tem uma frase assim, emblemática, ele diz o seguinte: o contrário de insegurança não é segurança. O contrário de insegurança em gestão pública é convivência. E ele diz, nós aprendemos com o tráfico, que a gente tem que estar presente na comunidade, nós temos que dar resultados concretos para todos e temos que dar expectativa futura. E isso nós fazemos. Então, num ano eleitoral de eleição municipal, essa experiência de Medellín é fundamental e é isso que nós estamos começando a disseminar a nossa equipe, por isso que eu postei nas redes sociais um pouco do resultado desse seminário que a gente fez. E nós estamos trazendo o Jorge para estar em vários eventos aqui no Brasil discutindo esse projeto. Obviamente que nós não podemos
transformar o projeto de Medellín numa espécie de padrão universal. É apenas mais uma experiência mostrando que dá certo uma cidade que é muito parecida com as cidades brasileiras, de capitais brasileiras, né? Inclusive com regiões com favelas e tudo mais, né? Mesmo porque aqui no Brasil nós temos muitas experiências exitosas, né? Mas é um jeito da gente, num momento de crise tão grande aqui no Brasil e de desencanto com a política pública, da gente mostrar que há saída sempre, né? É isso. Rudá, um debate que está constantemente colocado se refere à ação dos partidos de esquerda nos últimos anos. Muito se fala desse afastamento dos políticos ditos progressistas das periferias, espaço que acabou sendo ocupado preferencialmente pelas igrejas neopentecostais. Mas só que essa me parece uma leitura um tanto simplória da conjuntura. O que falta à esquerda no nosso país, Rudá? O que ela precisa fazer de fato para recuperar a hegemonia no cenário político? Acho que faltam 2, 3 coisas. Primeiro, ter uma estratégia clara que não passa pela priorização do campo eleitoral. Essa é a primeira questão, porque os partidos de esquerda vêm se parlamentarizando, ficando com cara de parlamentar e menos com cara de liderança social de base. E aí o lugar onde eu estou me dá um ângulo sobre os problemas da sociedade, um modo de conduzir absolutamente distinto do outro lugar. Então, acho que os partidos de esquerda estão muito classe média, muito brancos e muito envelhecidos, né? Essa é a primeira questão. Segundo, tem que fazer o que as igrejas evangélicas fazem. O que eles fazem? Dão acolhida a quem está sofrendo. É a solidariedade à porta da esquerda, sempre foi. Não é o enfrentamento imediato, mas é a solidariedade. É você dizer que você é diferente da direita e dos outros agrupamentos ideológicos, porque você está ao lado de quem sofre, porque queremos mudar essa condição de vida. É isso que define a esquerda, as esquerdas que são vitoriosas, e não essas acadêmicas livrescas, né? Mas no Brasil, infelizmente, em função do primeiro problema, nós chegamos ao segundo, ou seja, em função dessa característica parlamentarizada dos partidos de esquerda e o foco no processo eleitoral, se afastou da rua, e aí nós temos uma cara dessa esquerda brasileira muito livresca, técnica, muito institucionalizada e pouco presente nos lugares onde estão os trabalhadores, os pobres e aqueles que, teoricamente, é a razão de ser da esquerda, né? Para terminar, Rudá, você comentou nas suas redes sociais recentemente a respeito de um episódio ocorrido contigo onde um grupo de jovens identitários te questionou a respeito de alguns comentários. Parece que houve uma abordagem agressiva de acordo com o que você relatou no Twitter. Eu gostaria que você falasse a respeito deste episódio, que tipo de comentário seu levou a essa abordagem dos jovens e também a sua opinião a respeito dessas pautas identitárias no país. Pois é engraçado que a gente aparece por esses conflitos, né? Esses desentendimentos, né? Quando eu me desentendi com o menino lá da juventude do PSL e saí de um programa de TV, teve uma repercussão imensa, né? Eu até falava pro meu irmão, nossa, eu escrevo tanto, tenho tanto tempo, né, discutindo política pública e movimento social e eu apareço por isso. Não, mas tem todo sentido essa tua pergunta. A questão é que eu escrevi, porque Tupiniquim, além de ser uma nação indígena do Brasil, é também sinônimo, inclusive literário, de brasileiro. Por quê? Porque os tupiniquins foram a primeira nação indígena que os portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil. Então, eles passaram a chamar todos os moradores nativos do Brasil de tupiniquim. Bom, eu usei esse termo para fazer uma crítica ao governo. Eu falei, não sei o que, tupiniquim. Eu uso toda hora. Nós, sociólogos tupiniquins, porque eu acho que tem uma sonoridade muito interessante, não é para fazer chacota. Bom, aí começou a surgir gente nas redes sociais, no Twitter, desavisados,
dizendo que eu estava conspurcando a imagem dos indígenas brasileiros, que eu era um branco, aquela coisa de identitário que tem um ódio que carrega consigo baixa reflexão e muito menos capacidade de diálogo. Eu comecei tentando falar, olha, você está enganado, o meu nome é Tupi-Guarani, Rudá é um deus indígena, eu nasci em Tupã, a casa dos meus pais onde eu morava fica entre a rua Guarani e Tapajós. Então, assim, a minha cidade é do lado de uma aldeia, eu fui da comissão pró, mas não adianta. A partir daí, eles começam a fazer exatamente o que a extrema-direita faz nas redes sociais. Eles vão chamando o irmão mais velho, entende? Aí vai entrando o primo, o irmão mais velho, o amigo, e ninguém querendo saber com quem está falando e o que aconteceu. Eu fui, pouco a pouco, tentando criar um diálogo. E falando, olha, Tupiniquim, você está errado, Tupiniquim não é só uma nação, é um jeito de falar, é um jeito poético de falar sobre brasileiro, eu posso falar Tupiniquim do lado positivo ou não, porque brasileiro tem os maus momentos e maus personagens, tem os bons, vamos com calma. Aí eu resolvi entrar no debate com eles. Falei, olha, vocês gostam da fragmentação, vocês são muito violentos na forma de abordagem, mas na hora de propor coisa e lutar mesmo pela mudança da sociedade, vocês querem, na verdade, a inserção. E eu fui, então, explicando como que os identitários foram, esse nome identitário nasceu da extrema-direita europeia. Chama identitário porque eram movimentos de identidade dos nativos contra agora, recente, coisa da extrema-direita, contra os imigrantes africanos, asiáticos e também latinos, né? Quem mora na França, ou até pouco tempo em Portugal, sabe muito bem o que eu estou dizendo, não é? E aí esse movimento identitário, que eram regionais contra a migração, eles acabam atingindo os Estados Unidos via fundações, principalmente empresariais, que começam a financiar a formação de lideranças jovens e entrar nas universidades. E é por esse caminho que chega ao Brasil. Muitas vezes pela universidade e por pequenos coletivos que são de direita. Alguns são desavisados, eles até têm boa intenção de luta contra o machismo, o antirracismo, só que eles não percebem que eles estão sendo usados. Porque quando você acha que o problema da mulher é o homem, isso não é feminismo. E isso, na verdade, é uma visão fechada, comunitária, que quer, na verdade, espaço na sociedade, não quer a transformação da sociedade. Porque quando a gente é feminista, e eu sou feminista, a gente não quer diferença política, social entre homem e mulher. Nós estamos lutando pela humanidade, porque nós achamos que nós somos iguais. E não porque a mulher é superior ou o homem seja superior. É exatamente o inverso, né? Então os identitários têm a mesma coisa com relação à luta antirracista. E aí eles vão para o legalismo, porque eles são liberais. Eles não querem a transformação da sociedade. Se você perguntar para o identitário uma política de segurança ou da saúde, ele não consegue sair do seu agrupamento específico, o seu segmento. Ele não tem uma visão de universalidade. Mais do que isso, como eles são ultraliberais, eles fazem da estética o principal ponto de confronto político e não da ética. Então, quem pode usar cabelo desse jeito é só negro, quem pode falar sobre feminismo e sobre a opressão da mulher é só mulher, e assim por diante, vão dividindo em reserva de mercado. É um pessoal muito despolitizado. E evidentemente que a discussão acabou. Acabou porque eu bloqueei os mais mal educados, que não sabem nem um pouco enfrentar uma divergência, né? Aí começa a xingar, isso eu não aceito. E também porque o pessoal não tem argumento. Aí vai um, vai outro, e vai percebendo que eu não sou de direita, ao contrário, eles é que são. Rudahit, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Agradeço, é sempre muito prazeroso
Essa última questão realmente é muito interessante, porque é uma hora no Brasil que a gente tem que parar com um populismo de lado a lado e deixar mais claro para todos os brasileiros o que é a esquerda, o que é ser centro-esquerda, o que é direita, o que é extrema-direita, o que é ser de centro. E há uma confusão muito grande. Ser feminista e antirracista, só para retomar a última questão, é o âmago de qualquer projeto de esquerda. Mas os identitários vêm sequestrando essa bandeira e essa política para trazer um viés ultraliberal, liberal no sentido de eu valorizar a pessoa e o grupo, e não uma mudança da sociedade, uma sociedade mais igualitária, né? Eu acho que, como essa discussão, é importante que a gente tenha clareza sobre outras que estão criando confusão. Veja o caso recente da Folha de São Paulo, que estampa uma manchete sobre como que o racismo brasileiro impede o desenvolvimento econômico e social do Brasil, só que a matéria propõe um projeto ultraliberal, como se num país super desigual como a gente, o fim do Estado, o avanço do mercado, criasse igualdade. Pelo contrário, eu que sou branco, sou doutor e venho de uma família de classe média alta, eu tenho muito mais chance logo de cara num mercado livre, sem nenhuma intervenção do Estado, que um negro que nasceu numa favela, mesmo que ele seja muito mais inteligente e trabalhador que eu. Então é por isso que você vê que confusão. A Folha de São Paulo põe um título, leva muitos identitários a falar tá certo e acaba dando numa espécie de Tabata, né? Que parece ser uma pessoa de esquerda e pouco a pouco vai se revelando uma ultraliberal de direita, né? A gente precisa lutar por uma democracia em que a gente tenha o máximo de clareza para que os eleitores façam as escolhas de acordo com os seus valores e não na base de uma mentira em que um lobo se apresenta com pele de cordeiro. Muito obrigado, uma boa semana para todos. Conversamos aqui com o sociólogo e diretor do Instituto Cultiva, Rudahit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Prazer estar aqui com vocês. Ícaro, eu quero te agradecer por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Ícaro, parece que a privatização da Eletrobras, algo que encontra muita resistência no Congresso, voltou à pauta do governo federal no segundo semestre. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dialogado com parlamentares para promover alterações no projeto de lei que autoriza a venda de ativos da empresa para furar a oposição, especialmente de senadores do Norte, região mais dependente do fornecimento estatal de energia elétrica. Como é que você observa essa nova empreitada da gestão de Jair Bolsonaro para negociar a Eletrobras, Ícaro, que é considerada a joia da coroa? Então, Anderson, realmente o governo volta uma carga total com relação à privatização da Eletrobras. Na verdade, desde quando começou a pandemia, lá em março, o ministro Paulo Guedes, da Economia, tinha colocado como uma das medidas para combater a pandemia do novo coronavírus a privatização da Eletrobras, assim, de forma absurda, né? Uma cara de pau, na verdade, desse governo. Então essa intenção de privatizar a Eletrobras já vinha há muito tempo. Outra coisa que é importante colocar é que não é a venda de ativos da empresa, é a venda da empresa, né? Então, ao contrário do que acontece na Petrobras, que está sendo desmontada aos pedaços, no caso da Eletrobras, o objetivo é vender a empresa toda, né? Abrir mão do controle da empresa, privatizar a empresa pura e simplesmente. Olha, na minha opinião, o que acontece aí, primeiro, são compromissos que os membros desse governo já têm, né? A Eletrobras já está vendida. Então, aquelas pessoas que vão comprar a Eletrobras, aqueles grupos econômicos que têm interesse em controlar a Eletrobras, já têm acordos com o governo. E no outro sentido, é porque esse governo não tem nada a apresentar à sociedade, absolutamente nada.
não apresenta um programa para manutenção de empregos, não apresenta um programa para o desenvolvimento do país, de obras públicas, nada. A única coisa que ele pode apresentar para o mercado, né, porque é para essa parte da sociedade, dos especuladores que esse governo trabalha, é vender o patrimônio público. Então, assim, não há nenhum objetivo com o país. O presidente Jair Bolsonaro, que é um presidente bastante fraco, né, que enfrenta crises diárias que ele mesmo gera, precisa dessa agenda para que o mercado, para que o setor rentista e financeiro do país o mantenha no poder. Então, a Eletrobras é simplesmente isso. Na visão deles, é simplesmente esse o objetivo da Eletrobras, assim como de outras empresas estatais. O objetivo desse governo é acabar com os direitos sociais, acabar com o patrimônio público, acabar com o país, na verdade. Agora, quais os prejuízos que a privatização da Eletrobras poderia trazer ao país, Ícaro? Os prejuízos são muitos, né? Primeiro, o que vai acontecer com a privatização da Eletrobras é que nós vamos estar abrindo mão de um pedaço importante da soberania nacional. Nenhum país do mundo relevante, nenhum país que tem uma grande economia do mundo fez isso, abriu mão do controle sobre o seu sistema energético. Mesmo aqueles países onde o setor elétrico é majoritariamente privado, esse setor elétrico ele é comandado por empresas nacionais. No caso da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, certamente ela será comandada por grupos estrangeiros, né? É o que tem acontecido em todo o setor elétrico brasileiro. As privatizações são sinônimos de desnacionalização. Segundo, porque no caso da Eletrobras, é uma empresa que administra 52% de toda a água armazenada nos reservatórios do país, né? E que tem esses reservatórios nos principais rios do país. Então, a privatização da Eletrobras é privatizar o controle das águas, o controle dos rios brasileiros. A gente poderia mesmo dizer que é uma privatização dos rios. Então, a gente estaria entregando não só o controle do sistema elétrico, mas o controle dos rios do país para uma multinacional, que no caso seria uma Eletrobras privatizada, controlada pelo capital estrangeiro. Além disso, a gente vai ter um problema sério do ponto de vista da segurança energética, porque a gente sabe que o setor elétrico é um setor que exige investimentos altos, é um setor que trabalha com longo prazo de planejamento, de construção de obras, e que historicamente a iniciativa privada não tem participado de obras estruturantes, grandes obras, né? Esse é um papel que tem cabido à Eletrobras como empresa estatal, uma empresa pública. Então, provavelmente nós vamos ver no futuro o que aconteceu na época do apagão, que foi justamente quando o Fernando Henrique, na época do governo Fernando Henrique, proibiu a Eletrobras de investir, esperando que houvesse investimentos privados. Os investimentos privados não aconteceram e o país ficou sem energia, né? Isso é um risco muito grande. E o risco, aliás, não é risco, é uma certeza, né, que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica já chancelou, já afirmou que aconteceria, que é o aumento da tarifa. Porque você vai tirar uma energia que hoje é vendida no sistema de cotas a cerca de R$60 o megawatt-hora, para um mercado livre que pode vender a R$200, R$250 o megawatt-hora. E isso vai trazer um aumento na conta do consumidor. O brasileiro já paga uma das energias mais caras do mundo, né? Desde que começou o processo de privatização do setor elétrico, ainda nos anos 90, a energia no país só fica cada vez mais cara e certamente a privatização da Eletrobras vai pesar mais no bolso do consumidor. Basta perguntar para os moradores das regiões onde houve privatização das distribuidoras recentemente, que eles vão informar isso, né? No estado de Goiás, na região norte, onde houve privatizações recentes, o consumidor está numa situação que ele não consegue mais pagar a conta de luz. E é isso que vai acontecer com os brasileiros. Então, privatizar a Eletrobras é sinônimo de aumentar a conta de luz do consumidor. A justificativa alegada pelo governo é que a privatização ajudará no pagamento da dívida pública, algo que não encontra respaldo na realidade. A Eletrobras é geradora líquida de recursos para a União com o pagamento dos dividendos. A empresa acabou de propor o pagamento de 2,5 bilhões de reais, dos quais mais de 1 bilhão deve ir para a União. A venda também não considera a perda de um fluxo de recebimentos futuros, fora que o valor arrecadado com a negociação foi estimado em 16 bilhões de reais, menos de 0,4% da dívida pública, que já passa de 4,2 trilhões de reais. Ou seja, o governo se utiliza mais uma vez de argumentos falaciosos para entregar as nossas riquezas, Ícaro. Exatamente. Você respondeu
respondeu bem, na verdade, né? A Eletrobras ela não recebe dinheiro do governo. Então é uma grande falácia essa história de que é preciso privatizar a Eletrobras porque o governo não tem que gastar dinheiro com o setor elétrico, com empresas, o governo tem que gastar dinheiro com saúde, com educação, com segurança. Isso é uma falácia, porque na verdade a Eletrobras, ela historicamente, ela paga dividendos à União. Além de pagar impostos, além de pagar royalties, a Eletrobras, e além de vender energia mais barata do Brasil, evitando que a tarifa fique ainda mais cara, a Eletrobras paga dividendos. Nos últimos 20 anos, foram mais de 15 bilhões de reais de dividendos pagos pela Eletrobras para os cofres do Tesouro. Então a Eletrobras não recebe dinheiro do Tesouro, ela paga. Em 20 anos, ela recebeu dinheiro do Tesouro uma vez apenas durante um ano, né? Toda empresa privada, inclusive, tem épocas que elas dão lucro, tem épocas que elas dão prejuízo. A Eletrobras, de 20 anos, só um ano ela teve que se socorrer do governo. Os outros 19 anos ela pagou dividendos. E agora, esse ano, vai pagar 1,25 bilhões de reais para a União a título de dividendos. Dinheiro que vai ser utilizado para saúde, para educação, para segurança. Com relação à dívida pública, as previsões dos economistas para esse ano estão de que o déficit fiscal do governo só para o ano de 2020 vai ficar na casa dos 750 bilhões de reais. 750 bilhões de reais, alguns falam até em 900 bilhões de reais só o déficit fiscal desse ano. Se o governo vender mesmo a Eletrobras por 16 bilhões de reais, isso significa que o Brasil vai abrir mão da maior empresa de energia elétrica da América Latina, vai abrir mão da sua soberania energética, vai privatizar os rios do país, vai aumentar a conta de luz do consumidor brasileiro para poder arrecadar o equivalente a menos de uma semana do déficit fiscal desse ano. Ou seja, é uma desculpa que não convence ninguém. Como profundo conhecedor deste setor, Ícaro, eu gostaria que você desenhasse aqui para os nossos ouvintes do Faixa Livre um panorama do cenário atual do nosso sistema elétrico. Quais os principais gargalos da nossa rede de geração e distribuição de energia? De que forma os gestores públicos podem solucionar esses problemas? O setor elétrico brasileiro, na verdade, é um grande orgulho nacional. Os brasileiros foram capazes de construir, com tecnologia nacional, o maior sistema interligado do mundo. País nenhum do mundo tem um sistema interligado com as características do Brasil, né? Onde você transporta grandes blocos de energia a distâncias continentais para satisfazer a necessidade da população brasileira. Isso foi construído ao longo de décadas, e a Eletrobras foi que construiu a espinha dorsal do sistema elétrico brasileiro, do sistema interligado nacional. A partir do governo Lula, foram colocadas novas premissas para o setor elétrico brasileiro. Eram 3 premissas. A primeira, da segurança energética. A gente tinha acabado de sair do período do apagão e o país vivia a falta de energia. E nós que somos dessa geração sabemos bem os prejuízos que isso traz para a sociedade. A segunda premissa era a da universalização do serviço. A gente vivia numa situação onde uma parcela muito grande da população vivia no século XIX ainda, ou seja, não tinha acesso à energia elétrica. Só para você ter uma ideia, até o ano 2000, 15% da população do estado do Pará não tinha acesso à energia elétrica, né? E hoje em dia a gente sabe que a energia elétrica é fundamental para uma vida com dignidade na sociedade moderna. Isso também foi conseguido. O programa Luz para Todos, que foi coordenado pela Eletrobras, que teve participação fundamental da Eletrobras, principalmente na Amazônia brasileira, esse programa foi importantíssimo para levar ao século XX, não foi nem ao século XXI, mais de 15 milhões de brasileiros que não tinham acesso à energia elétrica. Foi um programa que teve um impacto social fantástico nas populações do interior do país. Agora, a outra premissa era a da modicidade tarifária, ou seja, era preciso que a energia fosse mais barata. Lamentavelmente, isso não foi cumprido. O que a gente vê no país desde, pelo menos, os anos 90, é que a conta de energia do brasileiro, que era uma das mais baratas do mundo, até porque gerada por energias renováveis, no caso, principalmente a hidroeletricidade, ficou cada vez mais cara. E, na minha opinião, o principal gargalo do setor elétrico brasileiro é esse, porque a gente já garante o acesso da energia à imensa maioria dos brasileiros, mais de 99% da população brasileira tem acesso à energia elétrica, porque não há, no momento, risco de falta de energia para o país, a gente consegue gerar o suficiente para atender às demandas nacionais,
mas lamentavelmente a energia fica cada vez mais cara. E nós estamos vivendo uma situação paradoxal, que é, as pessoas tiveram acesso à energia elétrica, têm acesso à rede elétrica, mas não conseguem pagar a conta de luz. Esse é o principal problema, né? A gente tem uma crítica muito grande com relação ao modelo do setor elétrico brasileiro, porque é um modelo que é principalmente um modelo mercantil, onde alguns agentes ganham muito dinheiro sem produzir nada, como no caso, por exemplo, dos comercializadores de energia, que ganham dinheiro sem produzir energia, apenas como atravessadores no mercado livre. A gente tem a situação também do próprio mercado livre, que vende uma energia muito mais barata para os grandes consumidores, né? E que essa conta acaba ficando para os pequenos consumidores. Então, na nossa opinião, o que precisa haver no país é uma reformulação institucional do setor elétrico brasileiro, no sentido de que a energia elétrica não seja vista como uma mercadoria qualquer, mas como um serviço público essencial para toda a sociedade. A energia elétrica como um direito humano universal para todos os brasileiros. É isso que deve ser feito com o setor elétrico brasileiro, que lamentavelmente no governo Lula não se chegou a grandes avanços e que no governo Temer e no governo Bolsonaro que a gente vê um retrocesso completo. A grande questão, Ícaro, é que pesquisas realizadas nos últimos tempos mostram que há uma forte oposição também da população à privatização da estatal. Algumas estimativas conservadoras da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, mostram que a venda de ativos causaria um aumento de 20% nas contas de luz, uma vez que a Eletrobras vende energia mais barata do país pelo regime de cotas, que seria extinto. É impossível a defesa da privatização sob todos os aspectos, especialmente o econômico, Ícaro. Na verdade, quem defende a privatização são aqueles setores ou que vão comprar a Eletrobras, né, ou que vão intermediar, digamos assim, o negócio da privatização, no caso, o próprio governo federal, que certamente ganhos pessoais esse pessoal vai ter. Agora, do ponto de vista da população, não há sequer um argumento que o governo traga de que a privatização vai melhorar a vida do país ou da população. É uma empresa lucrativa, é uma empresa que vende energia barata, é uma empresa que tem uma excelência na qualidade da prestação de serviço, é uma empresa que não consome recursos do governo, então não há nenhum argumento. Tanto é que o governo se nega a debater conosco. Ano passado, em novembro do ano passado, nós tentamos fazer um debate na Câmara dos Deputados, chamamos o presidente da Eletrobras para debater conosco, o presidente da Eletrobras não foi. Eles não apresentam nenhum estudo, na verdade, de como que a Eletrobras poderia beneficiar a população. A única coisa que o governo diz é que a empresa vai ficar mais lucrativa. Vai ficar mais lucrativa. Para quem? Para os novos donos da empresa, mas não para a população, né? Assim como a Vale realmente é muito mais lucrativa para os donos dela, mas para a população brasileira, a gente sabe dos prejuízos que essa empresa, que outrora foi estatal, causa, inclusive do ponto de vista de perda de vidas humanas e ambientais. Então a gente está esperando até agora o governo nos chamar para debater. Nós queremos debater, nós queremos que eles mostrem números, fatos e dados que justifiquem a privatização da Eletrobras. Até agora não apresentou absolutamente nenhum. E com relação à repulsa dos brasileiros à privatização, isso se deve à experiência, né? A gente vê a experiência do brasileiro com serviços privatizados. E no setor elétrico, principalmente quando se privatiza as distribuidoras, né? A gente vê aqui no estado do Goiás, no estado de Goiás, o próprio governador do estado, que é do DEM, que é de um partido neoliberal, que, aliás, o próprio governador Ronaldo Caiado é um sujeito liberal, um sujeito que sempre defendeu as privatizações, mas totalmente contra a privatização, assim como todos os goianos. Não há um goiano que seja a favor da privatização da CELG depois que ela foi feita, né? Só que depois que a privatização acontece, infelizmente há muito pouco a se fazer. O que a gente precisa fazer agora é lutar contra antes que o prejuízo venha, porque provavelmente ele não vai poder ser resolvido depois. Agora, parece que há uma tentativa do governo em ludibriar a população, diluindo esse aumento de 20% no preço das tarifas provocado por uma eventual privatização ao longo do tempo, algo que já é feito por essa chamada conta Covid, um socorro às distribuidoras oferecido pelo Decreto 10.350. Você pode nos explicar, Ícaro, o que é essa tal conta Covid? Essa tentativa de ludibriar, né, o consumidor brasileiro, dizendo que parte do bônus de outorga vai para a CDE para diluir o aumento causado pela privatização, primeiro, o governo admitindo que vai ter um aumento da conta de luz na privatização.
Aí ele disse que parte do valor arrecadado, em vez de ir para os cofres do governo, agora vai para a conta CDE para suavizar, digamos assim, esse impacto. Olha, isso é exatamente isso, vai suavizar um impacto que vai ser grande, né? Vai ser muito grande. E depois que passar esse prazo, que eles querem que seja 10 anos, aí o impacto vai vir totalmente na conta do brasileiro. Ou seja, o próprio governo admite que vai ser negativo. Então, se vai trazer prejuízo para a soberania nacional, se não vai aliviar as contas do Tesouro e se vai trazer aumento da conta de luz, por que, afinal, que o governo quer privatizar a Eletrobras? Mas, enfim, com relação à conta Covid, é uma das coisas que acontecem no setor elétrico que servem justamente para, lamentavelmente, afirmar e comprovar aquilo que a gente vem denunciando há muito tempo. No setor elétrico, existem várias situações em que há desequilíbrio, mas uma coisa nunca muda. Toda vez que há um desequilíbrio no setor elétrico, quem paga a conta é sempre o consumidor brasileiro, sempre o consumidor. Às vezes a Eletrobras também paga a conta. Quando o governo Dilma fez a MP 579, lá em 2012, o consumidor teve um benefício, reduziu a conta de luz, mas a Eletrobras quase quebrou, né? Então, se não tivesse a Eletrobras, certamente o impacto no bolso do consumidor brasileiro seria muito maior. Mas a conta Covid é o seguinte: as empresas distribuidoras de energia elétrica, elas compraram uma determinada quantidade de energia das geradoras, dentre elas da Eletrobras, para vender para os consumidores, né? Todo mundo que paga energia elétrica aí. O que aconteceu? Com a pandemia, houve uma redução importante do consumo de energia elétrica do país. E essas distribuidoras ficaram com energia sobrando. Essa energia sobrando é um prejuízo que elas têm. É como se você tivesse, por exemplo, o dono de uma quitanda que compra tomates para vender. E, de repente, por causa de um motivo ou de outro, as pessoas não vão comprar os tomates. O que acontece? Ela vai ter um prejuízo com aquele tomate. Ela comprou o tomate, ela tem que pagar o tomate na Ceasa, um atacadista que ela tenha comprado. E se os consumidores dela não aparecerem para comprar, ela vai tomar um prejuízo. É assim que funciona também no setor elétrico. Se as distribuidoras não conseguiram vender a energia que elas compraram, problema delas. É um risco do negócio. Todo negócio tem seu risco. Agora, o que aconteceu foi que as distribuidoras chegaram para o governo e disseram: olha, o prejuízo vai ser muito grande. A gente vai quebrar. Empresas multinacionais, né, que a maioria no Brasil são multinacionais, dizendo que vão quebrar por causa da pandemia. O que o governo fez? O governo falou: olha, tudo bem, então eu vou pegar esse seu prejuízo e vou passar para o consumidor. Foi exatamente isso que ele fez. Então o consumidor vai ter que pagar a sobra de energia das empresas distribuidoras. Aí o governo criou uma conta Covid, que nada mais é do que um empréstimo bancário feito por vários bancos, para pegar esse impacto que seria de uma vez e diluir esse impacto em 5 anos. Ou seja, durante 5 anos o consumidor brasileiro vai pagar o prejuízo das distribuidoras. O mercado de energia no Brasil é um exemplo muito curioso do mercado onde, quando você tem excesso de oferta, você tem um aumento de preço, né? A lei do mercado diz que quando você tem mais oferta, você tem uma diminuição do preço. Se a oferta é maior do que a demanda, o preço diminui. Se a oferta é menor do que a demanda, o preço aumenta. No Brasil, não. No Brasil, quando você tem excesso de demanda, o preço aumenta, e quando você tem excesso de oferta, o preço aumenta. Por isso que nós somos contra esse modelo do setor elétrico brasileiro. Porque nele, sempre o consumidor paga a conta. Por falar em Covid, Ícaro, como anda o quadro de infecções pelo novo coronavírus na Embratel? Sim, as empresas do grupo Eletrobras, elas tomaram medidas no sentido de evitar a contaminação dos funcionários, até porque, no nosso caso, quando se trata de pessoal principalmente que trabalha na operação do sistema, são trabalhadores muito especializados, e se uma pessoa estiver contaminada, pode contaminar todo o turno, e se todo o turno estiver contaminado, isso causa problemas sérios, né? Uma empresa como a Eletrobras que toma conta da espinha dorsal do setor elétrico brasileiro. Basta dizer que 30% da geração do país e quase metade da transmissão do país passa pelo sistema Eletrobras. Então, realmente é algo muito sensível. Então, a empresa adotou várias medidas para o pessoal que trabalha em escritório. A grande maioria está trabalhando realmente em home office, né? Os trabalhadores estão em home office, estão trabalhando bastante, muitos deles até mais que trabalhavam antes, porque a demanda é muito grande. O pessoal que trabalha na manutenção
estão fazendo apenas manutenções corretivas ou de emergência, né? Então isso causa um certo impacto, porque aquelas manutenções planejadas, elas foram adiadas por conta da situação da pandemia. Então, na minha visão, a empresa tem tomado medidas importantes no sentido de salvaguardar a saúde dos trabalhadores e também, por que não dizer, a segurança do sistema elétrico brasileiro. Lamentavelmente, a gente tem tido alguns falecimentos. Se eu não me engano, 4 trabalhadores do sistema Eletrobras já faleceram, muitos estão doentes, e os números, muitos se contaminaram, e os números eles mudam sempre, mas lamentavelmente é uma tragédia que se abate sobre todo o país, e os trabalhadores da Eletrobras também sentem isso. Ícaro Chaves, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia e um forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente no Faixa Livre, conversando com vocês e com todos os ouvintes, né? Estamos sempre à disposição e esperamos que a sociedade acorde. Nós temos que defender não só a Eletrobras pública, mas nós temos que defender o saneamento público, nós temos que defender a saúde pública, nós temos que defender o país. Afinal de contas, nós estamos vendo nessa situação de pandemia que não é a saúde privada que está salvando a vida de milhares e milhares de brasileiros, é a saúde pública, né? Então a gente precisa de um Estado para poder tomar conta da gente. O setor privado tem seu papel, tem sua importância, mas é o Estado que tem essa importante missão de salvaguardar os interesses nacionais e a vida dos brasileiros, a qualidade de vida dos brasileiros, o desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Conversamos aqui com o diretor da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em 2 contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas 2 contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. Bernardo, eu quero te agradecer por mais essa entrevista aqui ao programa. Bernardo, o presidente Jair Bolsonaro começa a ficar em uma posição complicada, não apenas diante da justiça brasileira, mas também perante aos órgãos externos. O Tribunal Penal Internacional recebeu 3 denúncias contra o chefe do Executivo brasileiro. Eu gostaria de saber de você, Bernardo, como é que se dão esses processos no Tribunal de Haia e quais as implicações de uma eventual condenação do presidente? Isso provoca alguma sanção interna ao Bolsonaro? Bem, Anderson, o Tribunal Penal Internacional ele é um juízo formado pelas nações para lidar com crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos. Ele foi normalizado a partir das experiências de Nuremberg e de Tóquio, onde os generais, os políticos dos países derrotados, com a evidência de que haviam cometido crimes contra a humanidade, como ficaram então conhecidos a partir de então, deveriam ser punidos. Esses 2 tribunais foram tribunais de exceção, tribunais que foram feitos para julgar uma causa, e quando os crimes foram cometidos, as leis que julgariam esses crimes não estavam formuladas. Desde então,
a consciência social, política, jurídica internacional cresceu e foi estabelecido o Tribunal Penal Internacional como um juízo das nações contra governantes que cometem crimes iguais ou parecidos ao que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse tribunal ele não é um tribunal com capacidade de impor às nações, né, que os seus vereditos contra os acusados sejam cumpridos. Eles são cumpridos na medida em que essas mesmas nações que instituíram o tribunal consigam e imponham aos criminosos acusados de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, sejam levados até a sede do Tribunal Penal Internacional e sejam ali não só julgados, inquiridos, mas também reclusos, fiquem reclusos. É o caso, por exemplo, do ex-dirigente iugoslavo Slobodan Milosevic. Para o caso do Brasil, eu acho que isso demonstra bem o caráter do que é o Tribunal Penal Internacional num país periférico. Se não houver interesse de países centrais, os crimes que ora foram instaurados, as reclamações que foram instauradas no Tribunal Penal Internacional não vão exatamente surtir um efeito de punitividade. Mas, no entanto, o fato político de desgaste, de se contrapor ao acusado, né, os seus crimes, a desmoralização é uma coisa muito patente. No caso do Brasil, o desgaste internacional do Brasil nos últimos 4 anos e mais agudamente nos últimos 2 anos coloca o Brasil numa posição de fragilidade, de exposição. Isso é muito delicado porque investidores pressionados pelas opiniões públicas dos seus respectivos estados nacionais, notadamente Europa e Estados Unidos, eles vão ser muito reticentes em fazer investimentos, em conceder empréstimos, enfim, transferir tecnologia. As sanções podem se estender e se desdobrar de uma forma política, o que prejudicaria ainda mais a economia brasileira. No entanto, a medida é alvissareira, porque os fatos ali relatados recentemente são pertinentes, em nossa opinião, e são muito graves e devem ser levados, mesmo com a limitação que a gente expôs agora há pouco, do que é o Tribunal Penal Internacional, é uma limitação que o governante, e eu diria nenhum governante, gostaria de ter seu nome associado ao Tribunal Penal Internacional. Então, isso pode servir de pressão, pode servir de estímulo às forças sociais, no caso do Brasil, para que se empenhem ainda mais para evitar que essas acusações, né, sejam passadas de uma forma assim, que não sejam contempladas, que não sejam inibidas. E agora a punição, eu creio que vai ser muito difícil de que seja feita, caso o julgamento seja contrário ao acusado, né? É muito difícil, porque depende de forças políticas internacionais muito grandes, e eu creio que essas forças não estão realmente interessadas em fazer do Brasil um caso expressivo de punição no Tribunal Penal Internacional. E o Brasil, Bernardo? A nossa imagem lá fora anda muito aviltada. Esses seguidos ataques do governo ao meio ambiente, investidores internacionais deixaram de atuar no país por conta disso. Você enxerga alguma possibilidade de se reverter esse cenário ainda nessa gestão? O que é que a administração federal precisa fazer para alterar esse processo? Bem, a política ambiental devastadora do meio ambiente do atual governo é uma política intencional, não há nenhum equívoco ali, a não ser que há uma intenção de favorecer grupos, não diria grupos econômicos e nem o agrobusiness, porque a própria ministra da Agricultura do Brasil, do governo Jair Bolsonaro, num pronunciamento discreto, afirmou que não havia interesse do agronegócio em ocupar a Amazônia. No entanto, o governo e o seu ministro do Meio Ambiente têm interesse em favorecer grupos não estabelecidos de forma sólida no campo, transformando as terras públicas, que são ocupadas atualmente
com florestas, essas terras sejam transferidas para esses grupos através da grilagem, da eliminação dos povos originários que ocupam parte dessas terras, através dos mecanismos de proteção que o Estado brasileiro tem dado a esses grupos desde os anos 50. Essa intenção, me parece, corresponder aos interesses do parasitismo econômico que o governo Jair Bolsonaro repousa. Liberalismo, neoliberalismo, industrialização não fazem parte da economia política do senhor Paulo Guedes e nem do presidente da República. Trata-se tão somente de criar riqueza a partir da usurpação da riqueza pública instituída, e no caso aí são as terras públicas com grande valor econômico para esses grupos, mas guarda dentro de si essa exploração predatória um processo de alteração do equilíbrio do meio ambiente de larga proporção, porque não só a terra localmente é aviltada, né, com graves problemas ecológicos, inclusive de microbiológicos, mas também de extinção de fauna e flora, mas fundamentalmente do regime de chuvas que todo o continente sul-americano dependente da existência da floresta amazônica. Então, nós nos vemos de frente a um governo altamente pernicioso, altamente tolerante com o desmatamento, com finalidades econômicas, talvez de ampliar sua base social, indo além do agronegócio para grupos extremamente selvagens na exploração da terra, criminosos mesmo, e oferindo lucros e formando uma nova parte da burguesia agrária no Brasil. Nesse sentido, eu não vejo que o atual governo vai mudar de dentro para fora essa política. O freio está sendo dado, se é que vai ser efetivamente implementado, de fora para dentro. São os investidores estrangeiros que têm alertado, já que eles têm compromissos e cobranças com questões ecológicas nos seus países de origem, eles têm alertaram o governo brasileiro, e o ministro Paulo Guedes reportou isso ao presidente da República, de que não haveria continuidade ou expansão de investimentos na situação de devastação atual que se encontra a floresta amazônica. Então, nesse sentido, eu creio que não há nada, digamos assim, errado com o governo. É essa a política mesmo, e a política predatória vai nos trazer prejuízos, né, muito graves. A pergunta final que você faz, Anderson, o que a administração precisa fazer para alterar esse processo? Eu respondo, eles não têm o menor interesse em alterar esse processo. É um desdobramento da forma como eles vivem a política no cenário urbano, através de milícias. Isso se transporta para o campo através desses ocupantes de terras que são, em grande parte, ilegais, exploradores, e também creio que isso aí é uma das questões que vai incidir no processo aberto no Tribunal Penal Internacional. Mudando de assunto, Bernardo, as eleições dos Estados Unidos vão se aproximando e a situação para o atual presidente Donald Trump vai ficando cada vez mais difícil. As últimas pesquisas mostraram uma vantagem de 15 pontos percentuais do candidato do Partido Democrata Joe Biden para o atual mandatário. Parece que nem mesmo esses comícios que o Trump tem feito pelo país estão favorecendo o republicano. Olha, eu tenho para mim que a vitória de Joe Biden não é certa. O que é certo é o desgaste imenso de Donald Trump, principalmente após o início da pandemia. A conduta do presidente Donald Trump em relação à gestão da pandemia, as suas evasivas, seu capricho, a sua irracionalidade na conduta de um problema que na Europa foi tratado, mesmo como no caso da Inglaterra, no ponto de vista inicial, rejeitando as medidas de combate à pandemia, que são basicamente, nesse momento, um isolamento social. O presidente Trump vai se desgastando também pelo fato de que a sua campanha de 2016 se pautava na criação de empregos. E esses empregos foram criados realmente antes da pandemia.
a situação econômica dos Estados Unidos havia melhorado, mas foram criados num ambiente de confrontação com os demais países parceiros até, Europa Ocidental e China à cabeça, e nesse confronto ele acabou conseguindo investimentos, mercados para os produtos americanos e elevando o nível de emprego. Eu creio que agora, dada a profundidade da crise econômica que nós vivemos, não é uma crise igual a nenhuma outra crise econômica que o capitalismo já viveu, porque as crises econômicas anteriores, todas, sempre foram crises provocadas por fatores econômicos eles próprios. Ou seja, a queda da taxa de lucro levava à diminuição do consumo, dos investimentos, recessão e até depressão. Agora não. Foi um processo de crise sanitária, alguns chamam de guerra sanitária, a difusão do coronavírus, conhecido como Covid-19, que fechou os mercados e interrompeu as atividades econômicas. Então, a crise atual é de uma natureza diferente de todas as crises econômicas, e eu não sei exatamente, eu creio que o eleitor americano vai entender que o presidente Trump não seja a pessoa mais capacitada para reverter essa crise econômica, uma vez que não se trata mais de confronto com os países, e principalmente com a China, da qual ele pressionou numa guerra comercial artificial, mas obteve resultados positivos na medida em que a China, sim, aceitou comprar mais coisas dos Estados Unidos, diminuindo o seu superávit comercial. Então, para os Estados Unidos, a nova conjuntura pós-pandemia vai exigir políticas públicas. Não é uma fórmula nova, não é uma fórmula inovadora, nunca vivida antes. É uma crise, nesse sentido, a crise econômica atual é igual às outras, só tem uma solução: política pública, gasto público, racionalização da economia pela intervenção do Estado. De alguma forma isso vai ser feito. E o eleitor americano, me parece que tem capacidade de entender que o presidente Trump não é a pessoa mais adequada para fazer isso, né? O espetáculo que ele propiciou na política internacional nos últimos 4 anos foi um espetáculo dantesco, mas trouxe resultados. E agora eu creio que não vai trazer resultados, que todos os países vão se tornar mais protecionistas, todos os países vão estar mais dispostos a fazer uma política pública que ele não anuncia qual vai ser. Se ele quisesse ganhar a eleição de lavada, ele já teria que ter anunciado essa política para o pós-pandemia. E mais do que isso, o grande vitorioso, se é que a gente possa chamar dessa forma, desse processo desgastante que foi a pandemia, é a China, que já indica crescimento econômico vigoroso no último trimestre, recuperando essa economia, iniciando um processo, e a China não faz exatamente o jogo econômico, as políticas econômicas dos Estados Unidos. Então, eu creio que talvez seja essa a base da derrota do Donald Trump. Eu falo talvez porque, como ele é muito teatral, e como a política sempre tem um lado de teatralidade, além do que ele está em grande evidência contínua, ele é chefe de Estado, né? Então ele está sempre presente na mídia, enquanto e não respeita o isolamento social. Joe Biden respeita o isolamento social, não é um problema insuperável, porque a internet e os meios de comunicação podem sobrepassar esse limite, mas também o Joe Biden vai ter que apresentar serviço, mostrando o que seria um projeto econômico e social para o pós-pandemia. Então está em disputa agora, uma disputa meio surda, não está muito explícita. A eleição está há pouco mais de 4 meses, né? Sem comícios, certamente não vão existir grandes comícios. O primeiro comício de Donald Trump foi um verdadeiro fiasco. Então, o que vamos assistir agora, na minha avaliação, é se Donald Trump tem capacidade de manter como um ator político capaz de governar o país e convencer o eleitor, né, que se empobreceu. Quer dizer, o grande projeto de Trump deu certo até a pandemia, depois não deu certo. Será que o eleitor americano vai sancionar Trump e não votar em Trump em grande escala
e eleger Joe Biden, esse é o jogo político que se anuncia para o processo eleitoral americano. Uma situação estranha, Bernardo, foi essa acusação de Estados Unidos, Canadá e Reino Unido de que o governo russo teria promovido um ataque hacker para obter dados de pesquisas sobre vacina contra a Covid-19. Qual é a sua interpretação para este episódio, Bernardo? Não haveria uma tentativa deliberada desses países de tentar incriminar os russos? Bem, a acusação que os Estados Unidos fez de hackeamento de laboratórios é um pouco jogo de espionagem contra espionagem, típica da Guerra Fria. E, realmente, a Guerra Fria, eu creio que ainda tem um foro de pertinência para os dias atuais. Estados Unidos e Reino Unido têm governos anti-russos, por definição, né? E o Canadá vai meio a reboque dos Estados Unidos. Ninguém sabe exatamente o que houve, mas é o clima de competição que nós já nos referimos anteriormente, vindo do presidente Donald Trump, de se manter como um ator proativo no cenário internacional, encurralando por denúncias, medidas políticas, ataques verbais e até movimentação de tropas e sanções econômicas. A Rússia encontra-se sob um regime bem severo de sanções econômicas, como o Irã e Cuba e a Coreia do Norte, de forma que eu creio que é mais do mesmo da campanha eleitoral americana, do governo do Donald Trump, e no meio dessa pandemia, indiscutivelmente, a vacina contra a doença trazida pelo Covid-19 vai ser uma fonte de riqueza gigantesca, né? Se vacinar 4 bilhões de seres humanos é um custo grande de produção, um risco grande de investimento, que é feito por vários laboratórios em vários países, e isso daí certamente é alvo foi alvo da ação do governo dos Estados Unidos, com uma acusação que não se sabe exatamente se pode ter sido verdade ou não. Enfim, estamos na mão desse tipo de política histriônica por parte do governante norte-americano, que nos expõe, dentro desse cenário de pandemia, a um grande desgaste, a uma grande situação de indefinição, porque a própria vacina é uma vacina que vários pesquisadores têm dito levaria anos para ser feita uma vacina eficiente, testada e comprovadamente eficaz. Então, nesse momento, esse desgaste é um desgaste desnecessário, mas está dentro da competição entre os Estados-nações, que, de um lado, tem um bloco americano, que agora é um pouquinho do Canadá e também o Reino Unido, e do outro a Rússia, um inimigo que tem capacidade tecnológica de tanto fazer o hackeamento, certamente tem, mas quanto de se defender de hackers e de promover pesquisas no campo da microbiologia na busca da vacina contra a Covid-19. Por falar em Rússia, eu queria sua análise, Bernardo, para essa possibilidade de o Vladimir Putin estender o seu mandato até 2036, sendo que ele está no poder desde 1999. Bem, o continuismo de governantes que, não sendo propriamente ditadores, ficam no poder vários e vários anos, até décadas, é uma história muito curta e muito recente, né? Lembramos aqui o presidente Franklin Delano Roosevelt, que foi reeleito 3 vezes, e depois que ele passou pelo poder, com seu falecimento em 1945, a legislação americana proibiu tantas reeleições, admitindo somente uma reeleição. A primeira-ministra Margaret Thatcher ficou 18 anos no poder, né? Mas não era uma situação muito aceita, estabelecida, era mais uma exceção. Ainda é possível a Inglaterra, ainda é possível o primeiro-ministro, que é quem tem a chefia do governo, ficar vários mandatos no poder. Aqui na América Latina, eu creio que essa moda de continuismo, que eu acho que quem abriu realmente essa porta foi o presidente Fujimori, do Peru, que foi eleito para um mandato e tentou se reeleger e conseguiu se reeleger
para mais um mandato, depois o presidente Fernando Henrique Cardoso, na mesma vibe. Agora, o presidente russo, Vladimir Putin, está batendo todos os recordes de efetividade nesse continuismo. Ele é eleito e reeleito e faz uma alternância entre chefia do Estado como presidente, chefia de governo como primeiro-ministro, que na Rússia não tem a mesma equação que tem na Inglaterra. Então, nós estamos de frente a um exemplo raro de continuidade que pode levar o presidente Vladimir Putin a ficar 37 anos no poder. E, além disso, dessa situação esdrúxula, eu acho que é mais consistente entender o que está ocorrendo, o que permite não só ele aspirar, como eventualmente conseguir, porque ele já está numa extensão de mandatos já grande, já tem 21 anos de poder. Eu creio que é a fórmula que ele encontrou, que conjuga algumas situações ainda da antiga União Soviética, como a centralização do poder, o crescimento econômico, a distribuição de renda, isso daí, esse pacto político, econômico, que deu a ele, em meio a uma ameaça externa, os russos se ressentem muito disso, de que há um contexto de inimigos externos, a história da Rússia, uma história de invadir e também ser invadida, e para o russo o que importa é a invasão que ele sofreu, isso é uma coisa muito sensível na memória coletiva do povo russo, de formas que ele conseguiu estabelecer um modus operandi da política russa pós-soviética. Ele mesmo era um ator do mundo soviético, ele era do serviço secreto, que era poderosíssimo e era eficientíssimo dentro da antiga União Soviética. Ele conseguiu estabelecer, se reinventar, ter um modus operandi incrível, tanto na política do país, quanto na política regional e até internacional, de forma que os adversários não conseguem demovê-lo, não conseguem apresentar um programa político e econômico nas eleições que seja capaz de varrer a influência de Putin. É um fator muito diferente de tudo que a gente está acostumado a assistir, e a gente vai ficar na expectativa, porque a Rússia, na mão de Putin, como nós acabamos de nos referir, é um elemento de uma guerra fria. Talvez seja isso que ajude até ele ter sucesso no seu empreendimento de continuismo. Mas, de qualquer forma, um caso extremamente surpreendente, é um caso de instituições políticas liberais, tem partidos, tem imprensa, tem judiciário, e o governante consegue votar leis que o mantêm no poder, permitem ser reeleito e consegue ganhar essas eleições. Então, é um fator completamente diverso da vida política que a gente está acostumado a vivenciar. É uma estabilidade irritante, mas é uma estabilidade política. E talvez seja esse o cálculo que ele conte para oferecer ao eleitorado russo e conseguir ser reeleito. Agora, como sempre, a China é que vem dando uma aula de recuperação econômica, Bernardo. Depois da queda histórica do produto interno bruto do país no primeiro trimestre, na casa dos 6,8%, já houve uma recuperação consistente nos 2 últimos meses. Qual é a receita dos chineses, Bernardo, para esse êxito na economia depois de uma pandemia? Bem, a fórmula chinesa de organizar e desenvolver sua economia é também, tal como a gente acabou de falar da Rússia, impressionante, nos escapa a nós que estamos imersos nesse universo condicionado pelo liberalismo, pelo neoliberalismo, que não consegue alcançar e legitimar, entender como legítimo o que ocorre tanto na Rússia como na China, e às vezes é tratado como uma forma até racista, por vezes, né, de um sucesso inadequado da China em relação à economia. Uma coisa anacrônica, que não deveria estar acontecendo, enfim. É todo um processo de questionamento completamente inadequado que nos impede de entender o que ocorre de fato na China. Em nossa opinião, a China conjuga 3 elementos para fazer as suas políticas macroeconômicas.
ela conjuga a planificação na China, a planificação econômica, ela conjuga a planificação com o desenvolvimento econômico, né, típico que a gente teve aqui na América Latina nos anos 60, 70 e 80, né, com industrialização, com urbanização, todas as metas desenvolvimentistas, né, participação do Estado na economia e assim por diante, e conjuga esses dois fatores com o mercado. Não o mercado livre, que o liberalismo nos vende como ideia absoluta, mas o mercado real, que às vezes ele é livre e às vezes ele é dominado por monopólios, por forças políticas e assim por diante. A China conseguiu equacionar esses três fatores, junto com fatores internos, que é a grande maioria da população chinesa é camponesa, vive no campo, e a população urbana vem crescendo numa taxa de urbanização muito grande, conseguiu conjugar todos esses fatores num projeto econômico de amplo sucesso, né? Então, não é surpreendente que a China tenha superado as dificuldades econômicas, porque ela soube conjugar os seus fatores produtivos para enfrentar a pandemia e conta com isso, com enfraquecimento relativo, inclusive, dos Estados Unidos, conta com isso, com a sua pesado investimento em educação, ciência e tecnologia, conta com isso, com superávites comerciais expressivos que ela usa para o reinvestimento de suas empresas de alta tecnologia. Ou seja, a China fez, dentro desse contexto complexo, que aqui nós estamos dando apenas uma pincelada, ela fez opções estratégicas absolutamente corretas. Ela entrou numa onda de transformações, da qual ela é tanto produto quanto causa dessas transformações, que vem retirando da Europa Ocidental e também dos Estados Unidos da América a primazia na condução da economia mundial. O grande problema para os ocidentais não é que a China é apenas uma grande economia, com um grande mercado interno, um grande poder militar, não é nada disso. O problema é que a China está fazendo uma nova economia política dos fatores produtivos, utilizando-se, inclusive, dos mecanismos deixados pela hegemonia americana e europeia, que durou séculos, da qual a própria China foi, digamos, vítima ao ser colonizada por um conjunto de potências ocidentais que dilaceraram o território chinês e a economia chinesa, tirando só a riqueza e exportando para os países ocidentais. Então, essa grande crise histórica foi superada pelos chineses, que são agora capazes de elaborar e impor ao mundo um novo parâmetro de ciência e tecnologia, de modernidade, de vanguarda, que eles são agora o que deve ser copiado. Aí o problema que se coloca é que os países ocidentais não têm condições políticas e sociais de copiar a China, digamos assim, de replicar o modelo chinês, que exige um modo de vida social e político que nós já não estamos mais vivenciando há muito tempo. Impressionante foi a forma como os chineses conduziram a contenção da epidemia com isolamento social. Foi um isolamento feito rua a rua, bairro a bairro, rua a rua, prédio a prédio, com uma massa imensa de profissionais de saúde, interagindo com a população, interagindo e intervindo quando havia contaminação e forçando, quando não era voluntário, uma certa pressão, né, para que esse contaminado e as pessoas que tiverem contato com ele fossem isoladas de uma forma radical, de formas a conter a propagação do vírus. Ora, isso daí nós vimos que na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil é praticamente impossível de ser feito com a mesma efetividade, né, do que ocorreu na China. A resistência ao isolamento, por vezes, é feita com o argumento de que os interesses e os direitos individuais estavam sendo diminuídos, estavam sendo afrontados, né, estavam sendo confiscados. E o que fez com que o vírus tivesse uma vida longa, né? É impressionante, a China
com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, se não mais, a essa altura, talvez tenha mais, a China foi capaz de ter um número de mortos que é ínfimo, cada vez vai ficando para trás o índice de óbitos na China em relação aos Estados Unidos e em relação ao Brasil e também à Europa Ocidental. Então, isso tudo, eu creio que não é surpreendente. Não devemos mais nos surpreender com o desenvolvimento econômico da China. Pós-pandemia, acho que o prognóstico mais simplório que a gente pode fazer é que a China em ter comando disso. Também, já que falamos na pergunta anterior sobre as vacinas, o 5G é a vacina, digamos assim, do problema da Guerra Fria dos Estados Unidos com a China. Tem sido durante o governo de Donald Trump e agora o 5G está ganhando contornos porque a tecnologia já está pronta para ser exportada, a custos e efetividade do sistema 5G chinês são impressionantes e, com isso, novamente, uma fonte de renda, de acarrear riquezas para a China imensa através da venda dessa tecnologia de ponta. Bernardo Kocher, eu quero novamente te agradecer por conversar conosco aqui no Faixa Livre, desejar a você um bom dia e deixar o meu abraço. Ok, Anderson, obrigado pelo convite. Até uma próxima. Bom dia para você e os ouvintes. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a vocês e até amanhã.